Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava e também a você que não faz parte da nossa igreja, mas está nos assistindo. Eu sou o pastor Ed e nós então estamos gravando essa mensagem para nós utilizarmos no momento que é para nós muito precioso, que é o tempo que nós tínhamos o nosso culto de oração, onde nós nos reuníamos na igreja para louvar a Deus, para crescermos com respeito à oração, e também para orarmos, para intercedermos uns pelos outros, pelos motivos de oração. Agora, nesse tempo, nós temos usado o texto da Palavra de Deus para nós crescermos com Deus, e aí, logo em seguida, quando o culto de oração termina, através da gravação, em casa mesmo, os nossos irmãos colocam seus motivos de oração e fazem um tempo de oração, e outros que preferem, nesse mesmo horário, em que entra no ar esse vídeo, que é na quarta-feira, às 19h30, podem então acessar o link do Zoom, e nós fazermos um encontro com os mesmos temas, os mesmos cânticos, para nós estarmos ali nos encontrando virtualmente. E eu quero convidar você para nós, abrindo esse momento, lermos o que está na Palavra de Deus no Salmo de número 27, primeiro dos versos 1 a 4 e depois de 11 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Verso 11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nesse texto nós vemos o salmista Davi, em uma situação que pessoas estão se levantando contra ele. Ele fala de inimigos, ele fala de adversários, ele fala de calúnias e de tantas coisas, mas porque Deus é o seu Salvador. Ali no começo do capítulo 27, ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele diz: eu não tenho medo de nada, porque eu estou nas mãos daquele que é o Salvador. E ao invés de ele ceder ao medo, tem uma coisa que ele busca ansiosamente. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Podemos dizer que aquilo que esse homem mais temia era não poder estar na presença de Deus. Mas se ele estivesse na presença de Deus, ainda que os inimigos eles o cercassem, ele confiava no Senhor. Ainda que demorasse, para vir o socorro, ele sabia que na hora certa, o Senhor seria a sua salvação. Nos versos finais que lemos, ele diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, eu quero ficar no teu caminho. E por causa daqueles que me espreitam, e aí ele vai dizer assim: por mais que pessoas respirem crueldade contra mim, verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Não importa qual seja a situação pela qual nós estejamos passando, nós precisamos confiar naquele que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu convido você para, nesse primeiro momento de oração, colocar aí as suas questões diante de Deus. Quem sabe os seus medos, quem sabe as suas expectativas que parecem estar demoradas, ou circunstâncias que têm preocupado você.
E desafio você nessa oração já, a fazer como o salmista. Por mais que haja tantas coisas que podem nos preocupar, que você possa colocar o seu coração na direção certa, que é contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nesse momento em que nós nos reunimos diante da sua palavra, talvez haja pessoas ali reunidas em família, ou quem sabe até pessoas que não conseguiram se reunir com alguém, mas estão sozinhas na sua casa, ouvindo esse vídeo, pensando, ó Deus, naquilo que a Tua palavra está dizendo, que o Senhor possa encher o nosso coração, ó Deus, dessa mesma certeza que Davi, ele teve nesse momento, um momento que não era de facilidades, mas de dificuldades, de desafios, mas por causa da ação do Senhor no seu coração, o Senhor encheu o seu coração da certeza de que o Senhor estava com ele, de que mesmo que os seus pais o abandonassem, de que o Senhor nunca nos abandona. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso socorro em todos os instantes. Abençoa, Senhor, a vida desses queridos e amados que estão sinceramente diante do Senhor, abrindo o seu coração e colocando as suas questões diante de Ti. Que o Senhor possa responder às nossas orações. E assim, ó Deus, esperamos na Tua salvação, sem duvidar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
dado no céu e na terra, todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje eu quero convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2, versos 25 a 35. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição,
também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo que nós vamos buscar, ó Deus, a orientação do Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, há algum tempo nós estamos pensando o seguinte tema nas quartas-feiras de oração. E esse tema é o seguinte: aprendendo a orar com quem ora. E aí nós entramos, depois de passar por vários homens e mulheres do Antigo Testamento que oraram e olhar para as suas orações e para as suas vidas, nós começamos agora o Novo Testamento. E vimos já o Cântico de Maria, o Magnificat, e nós tentamos compreender ali, olhar ali como é que Maria engrandece ao Senhor, tanto através do seu cântico, da sua oração, como através da sua vida. Aquilo que flui do seu coração e vai para o seu cântico, foi para o seu cântico, mas que tem relação profunda com a sua vida. Em seguida nós vimos o cântico de Zacarias, o Benedictus, que era um cântico, era uma oração, mas não só uma oração e um cântico, mas também era um cântico profético, falando do Salvador, que logo ele estaria ali. E ele bendiz o Senhor, ele agradece ao Senhor pela salvação do Senhor, porque foi o Senhor mesmo quem o salvou, porque o Senhor, ele é fiel à sua própria aliança, e aqueles que confiam no Senhor e na sua palavra, então podem confiar na fidelidade de Deus, e também porque no Salvador nós encontramos a nossa identidade e o propósito da nossa vida. E esse aqui é o quarto cântico. Nós não fomos para um dos cânticos que está aí no capítulo 2, porque ele não é uma oração, porque são os anjos que cantam, que é o Gloria in excelsis, Deo. Mas nós estamos olhando os homens que estão orando. E esses 3 primeiros cânticos, que nós falamos deles, eles são diferentes do cântico de Simeão por um motivo. Enquanto os 3 primeiros anunciavam o Cristo, agora nós vemos o cântico do homem que encontrou a Cristo. A palavra de Deus vai dizer que quando ele encontrou, ele tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. É o nunc dimittis, que são as expressões agora podes despedir. A ideia do cumprimento da promessa. Deus havia falado para ele que antes de ver a morte, ele veria o Salvador. E agora então, ele diz ao Salvador: olha, já aconteceu. E agora eu estou pleno, satisfeito, feliz. E estou tão feliz que o Senhor então já pode despedir o teu servo. Eu já posso ir para a glória, já posso passar pela morte. Eu não tenho medo de nada, de mais nada, nem mesmo da morte, porque os meus olhos já viram o Salvador. E então nós vamos aprender algumas lições nessa noite sobre a oração e também sobre a vida do homem que encontrou o Salvador. Como é que é a oração daqueles que realmente tiveram um encontro verdadeiro com o Salvador e receberam a salvação de Deus? Nós vamos perceber aí, quando o texto vai dizer, no verso 27, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Então, a primeira coisa que há na oração daqueles que conheceram o Salvador é louvor, é reconhecimento, é exaltação de terem conhecido aquele que traz verdadeira salvação. Quando você olha para a vida desse homem, ele estava aguardando o Salvador. Se você olhar para as primeiras expressões do texto que nós lemos no verso 25, diz ali que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E esse homem, cujo nome ele vai significar ele ouve, né? E isso vem lá de um termo dito pela Lia, né? Uma das esposas de Jacó. Simeão é seu segundo filho, e esse nome provavelmente foi dado a ele porque ela entendeu assim que
por ser desprezada, porque Jacó amava mais a Raquel, agora quando ela teve seu segundo filho, Deus ouviu e vai tirar ela do desprezo. Então esse é o sentido do nome de Simeão. Simeão era um homem, diz aí no verso 25, justo e piedoso. Qual a ideia de justo? Quer dizer, está mais relacionada a sua convivência com os homens e o seu relacionamento com os homens. Então, nos seus relacionamentos com os outros, com o próximo, ele era justo e piedoso. Esse termo está mais relacionado ao seu relacionamento com Deus. Então, esse homem era um homem de Deus. E a Bíblia vai dizer ainda, no verso 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem crente. Diz aí ainda no verso 25, ele esperava a consolação de Israel. E ele sabia que essa consolação de Israel viria através do Salvador, do Cristo prometido. E por isso ele louva a Deus, porque essa é a expectativa de todos os crentes, desde Adão e Eva. Quando Eva tem o primeiro filho e o seu nome é Caim, e a promessa então que foi dada a respeito do Salvador de todas as coisas, quando eles passam então daquele momento que eles estavam num estado maravilhoso, junto com Deus, com comunhão com Deus, no jardim perfeito, com tudo perfeito, e eles caem por causa da desobediência, e eles vão para fora do jardim, e agora estão afastados de Deus. Deus, quando conversa com eles, fala do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e então acabaria com tudo aquilo que foi causado pela entrada do pecado e da morte no mundo. Tanto que quando Eva tem o primeiro filho, ela chama ele Caim, que significa concedi um varão com a ajuda do Senhor. A esperança do Salvador que viria estava desde os primeiros crentes, desde Eva. E ela veio vindo por toda a história bíblica, e as promessas sempre eram do descendente, do Messias, do Salvador, e todos ansiavam conhecer a salvação de Deus. E aqui nós vemos um homem que abraçou o Salvador, que tomou o Salvador nos seus braços, alguém que o Espírito Santo havia revelado a ele. Diz ali no verso 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E agora então, ele toma nos braços aquele de quem ele conhecia, que a Bíblia falava tudo o que a Bíblia falava a respeito desse homem. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo, porque uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo é através da leitura e do conhecimento, da meditação na palavra de Deus. Esse homem então, ele ansiava pela salvação de Deus, e quando ele conhece o Salvador, saem dos seus lábios louvor. Nós precisamos ver e conferir na nossa vida se nós temos de fato conhecido o Salvador, se nós temos louvado a Deus, porque nós fomos salvos, porque a salvação é uma realidade na nossa vida. Talvez, diferente de Simeão, muitos de nós, ao invés de olhar para as situações ao redor e esperar pela consolação de Israel nas promessas de Deus, esperava pelo Salvador meio que sem saber, procurando prazeres, procurando significado em tantas coisas neste mundo, mas não encontrando, até que o Evangelho chegou até nós, até que o Espírito Santo nos conduziu a um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir desse momento então, nós soubemos, nós temos a salvação em Cristo Jesus, e agora podemos ter vida com Deus, e isso precisa fazer com que brote louvor, agradecimento, gratidão do nosso coração, mas não só do nosso coração, também dos nossos lábios. A segunda coisa que nós aprendemos através da oração daquele que encontrou o Salvador é que aquele que encontrou o Salvador, ele tem plena satisfação no Salvador. Plena satisfação no Salvador. Quando nós lemos aí a primeira expressão do seu cântico,
ele vai dizer assim: agora, Senhor, podes despedir-me em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A ideia aqui é: eu já posso morrer, eu já posso partir, eu não preciso de mais nada. Tudo o que eu mais precisava era conhecer, era encontrar e receber o Salvador, e eu já recebi o Salvador. Fazendo uma pergunta para você: se alguém dissesse para você, ou se o próprio Deus dissesse para você, como foi dito a ele: olha, você só vai morrer depois que você conhecer o Salvador, você seria alguém que procuraria conhecer o Salvador? Ou você seria alguém que fugiria de conhecer o Salvador por causa do medo da morte? O que é que você faria? Você está pronto para enfrentar os seus medos? Para enfrentar os inimigos? Para enfrentar este mundo caído? E para enfrentar a morte? Ou quem sabe você é assaltado por medos constantemente, por inseguranças. O que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Às vezes pensando em coisas materiais, às vezes pensando em títulos, às vezes pensando em sonhos. Mas esse homem aqui, ele diz o seguinte: agora podes despedir-me. É mais ou menos aquela ideia que está expressa lá no Salmo de número 23, quando o salmista começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tradução melhor para isso é: o Senhor é o meu pastor e por isso eu não preciso de mais nada. E é interessante que no decorrer do Salmo vai se observando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é que vai ter ausência de problemas e de dificuldades. Nós vemos expressões como as ovelhas sendo conduzidas pelo pastor pelo vale da sombra da morte. E as ovelhas não tendo medo. Por quê? Porque o soberano pastor é quem está conduzindo. Nós vemos Davi falando sobre uma mesa na presença de adversários. Mas por que não há medo? Porque essa mesa é do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade. E nós vemos Davi também falando sobre a eternidade, habitar para sempre na casa do Senhor. Então, quando esse homem que encontrou o Senhor Jesus, ele ora, ele vai manifestar uma coisa que é verdade no seu coração, que o que há de mais precioso na sua vida é o seu Salvador, e que ele não precisa de mais nada. Se o Senhor vai deixá-lo viver mais uns anos, eu não sei, a Bíblia não vai dizer quando é que ele morreu, mas não importa mais, porque nós já conhecemos a salvação de Deus, nós já conhecemos o Salvador, e não precisamos ter medo de mais nada. Tem uma coisa só que eu aconselho você a ter medo: tenha medo de não estar nas mãos do Salvador. Essa é a única coisa que nós precisamos ter medo. Mas se estivermos nas mãos do Salvador, de quem terei medo? Como diz o Salmo de número 27, se nós estamos salvos, se nós fomos acolhidos para Ele, nem mesmo a morte nos tira da sua mão e da sua presença, e faz com que as suas promessas falhem na nossa vida. Nós podemos enfrentar qualquer coisa, porque nós conhecemos a salvação do Senhor, e podemos dizer: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com a oração do homem que encontrou o Salvador? Essa oração e a sua vida, ela proclama a salvação e a fidelidade de Deus. Nós vamos ver aí nos versos 31 e 32, no finalzinho do seu cântico, Simeão falando dessa salvação que ele está vendo, e ele vai dizer assim no verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz da revelação para os gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E é interessante que havia outras pessoas que esperavam o Messias, mas que não entenderam a salvação, como Simeão compreendeu a salvação de Deus. Nós vemos aqui que ele fala de salvação e revelação
e luz para os gentios, e glória para o povo de Israel. No entanto, muitas pessoas, e até mesmo os discípulos de Jesus, lá naqueles últimos momentos, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, estavam ainda preocupados sobre um governo terreno, um governo material, benefícios para esta vida. Mas esse homem, então, ele consegue, por causa do seu relacionamento com Deus, por causa do seu encontro verdadeiro com o Salvador, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, ele consegue compreender que essa salvação não é uma salvação só para Israel, não é só para a nação de Israel, mas que isso, como está na sua palavra, é luz para os gentios, luz para aqueles que não conhecem a salvação de Deus, é luz nas trevas. E também vai dizer que é glória para o povo de Israel. É interessante como foi justamente o povo de Israel que decidiu crucificar a Jesus e que se levantou fortemente contra Jesus. E aí nós percebemos que ao invés de Israel glorificar a Deus ou sentir-se como Maria sentiu, porque dela veio o Salvador, e Israel deveria sentir isso também, porque dessa nação veio o Salvador, eles não entenderam o Salvador, e crucificaram o Salvador. Mas este homem, por causa da sua vida com Deus, ele compreendeu que a salvação era muito mais do que aquilo que os seus conterrâneos mesmo estavam dizendo, e ele consegue até, por causa da sua comunhão com Deus, falar profeticamente com Maria, dizendo assim para ela: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Até hoje, o Salvador, ele é alvo de contradição. Uns creem no Salvador, outros rejeitam o Salvador. Há aqueles que vão ser levantados e aqueles que vão ser derrubados. Isso são coisas que de repente pode até acontecer nesta vida, mas que acontecerá certamente com respeito à eternidade. Não interessa quem nós somos, se estivermos sem o Salvador, nós somos inimigos de Deus, inimigos do próprio Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas se nós recebermos o Salvador, como Simeão recebeu, ele abraçou o Salvador, louvou o Salvador, creu no Salvador e proclamou o Salvador, nós, então, somos levantados, não porque somos melhores, mas porque somos povo desse Salvador, somos salvos por Ele, somos ovelha do seu aprisco, somos alvo do amor de Deus. E aí o verso 35 vai falar que Maria, então, ela sofreria muito, porque aquilo que Jesus teria que passar seria muito doloroso para Ele, mas também para ela como mãe, mas que tudo aquilo aconteceria justamente para que essa contradição dos corações e dos pensamentos de muitos, verso 35, ela se revelasse. E até hoje é assim, diante do Evangelho, diante da verdadeira mensagem da salvação, os corações, alguns se confundem, mas outros veem a luz. E a pergunta para nós é, qual a nossa posição diante do Salvador? Então nós percebemos aqui, a respeito da oração dele. O que nós aprendemos a respeito da oração de Simeão, daquele que ora? O resultado é louvor a Deus, é satisfação plena no Salvador, e é uma compreensão do Evangelho e da salvação e anunciação, proclamação da salvação com alegria e fidelidade. E o que nós aprendemos com a vida do homem que encontrou o Salvador? Em primeiro lugar, só tem uma maneira de se encontrar a Cristo, é se o Espírito Santo nos leva a este encontro. Nós vemos o verso 27, o texto nos dizendo assim: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Simeão encontrou a Cristo não porque ele procurou sozinho, mas porque o próprio Deus o conduziu para esse momento. O que mais que nós aprendemos com a vida do homem que encontrou a Cristo?
que para o verdadeiro cristão, isso nós já falamos, só vou pontuar aqui, nada é mais precioso do que o Salvador. E não há nenhum temor na vida daquele que conhece a Cristo, porque esse está nas mãos do seu Salvador. O que mais que nós aprendemos através da vida do homem que encontrou a Jesus, Simeão? Que a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas são pela fé no Salvador. Lá no Antigo Testamento, a fé no Salvador que viria. E agora, no Novo Testamento, aqueles que creem no Salvador que já veio e recebem-no como seu Senhor e Salvador, esses são salvos por fé somente, por graça somente, através do Evangelho de Deus. Somente a palavra de Deus é autoridade e tem o verdadeiro Evangelho. Então a salvação é pela fé no Salvador. E há uma última coisa que eu gostaria que nós aprendêssemos com a vida do homem que encontrou a Jesus, é que há uma maneira de aguardar a vinda do Salvador. É verdade, como foi dito aqui, ele estava esperando o Salvador que viria pela primeira vez. Nós agora já cremos no Salvador e estamos esperando o Salvador que virá uma segunda vez. Como é que o povo de Deus, o verdadeiro crente, veja que ele era parte do Israel de Deus, mas grande parte do Israel de Deus rejeitou o Salvador. Grande parte do Israel de Deus não esperava mais o Salvador pela salvação e pela grandeza de Deus, mas estavam corrompidos e longe de Deus. Mas esse homem, a Bíblia diz, no verso 25, ele era justo e piedoso. Ele era um homem que esperava a consolação de Israel, e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E essa é a maneira de nós esperarmos Jesus voltar pela segunda e última vez. Essa é a maneira de aguardarmos a volta de Cristo, sendo justos para com os homens, né, por causa que a graça já nos alcançou, tendo uma vida de piedade, de interesse, de dedicação a Deus, através de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós vivermos para Deus, também nós sermos crentes, esperarmos e aguardarmos o tempo em que não haverá choro, em que não haverá dor, em que as injustiças não mais acontecerão. Nós devemos esperar com fé e cada dia nos enchendo mais da presença do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é salvo já tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, mas a Bíblia vai dizer que nós podemos nos encher do Espírito, falando entre nós com cânticos, com salmos, cânticos espirituais, hinos. Vai falar também que obedecendo e conhecendo a palavra de Deus e nos relacionando com o próximo, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, dessa forma nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Então há uma maneira de aguardar o Salvador, crendo nele, confiando nele de todo o coração. Simeão foi aquele que encontrou o Salvador, e porque encontrou o Salvador, ele disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Eu não tenho medo mais de nada, eu não preciso mais de nada, porque eu já conheci o Salvador. Por isso ele louvou a Deus, por isso ele anunciou a sua salvação, e por isso esse homem está aqui na palavra de Deus, para nos ensinar, através da sua oração e da sua vida, como nós devemos viver diante do Senhor. Quero convidar você para nós orarmos nesse instante, pedindo que Deus nos abençoe. Talvez se você, quando nós falamos sobre isso, você tem pensado assim: mas eu não conheço verdadeiramente Jesus. Quero desafiar você a buscar o Senhor Jesus. Busque através da sua palavra, procure alguém que já conhece Jesus e busque em oração, busque na leitura da palavra, quebrante o seu coração diante dele. Quem sabe você está procurando por tantas coisas neste mundo e a sua vida está vazia. O que você precisa é do Salvador e da sua salvação. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor se revela
àqueles a quem o Senhor deseja salvar. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra que foi lida possa ao mesmo tempo encher o coração dos crentes de alegria pela salvação e porque já conhecem o Salvador, mas também aqueles que se sentem inseguros, de que talvez não estão salvos, que têm medo da morte. Ó Deus, que o Senhor faça brotar fé nesse coração e que possam colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Que possam, ó Deus, nesse instante, buscar o Senhor em oração, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. E que essa oração possa ser ouvida pelo Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês, o seu tempo de oração. Que Deus possa falar com vocês e que Cristo possa ser sempre a nossa maior alegria, a nossa maior certeza. Deus te abençoe.